Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Essa é a sequência da aula que eu iniciei na semana passada, falando sobre esboço, sobre estruturação. Na aula passada eu fiz uma criação do modelo. A aula era para ter rolado a sequência na terça ou na quarta-feira, mas eu achei mais conveniente mantermos na sexta uma data fixa, né? E eu pretendo assim fazer todas as sextas uma live, só se tiver algum imprevisto assim. E vou dar sequência da estruturação daquele urso que eu comecei na semana passada. E eu classifico a dificuldade dessa aula de hoje como uma aula intermediária. Então ela não é tão simples para a galera aí que está começando no desenho. Vai ter que praticar muito o que eu passei na semana passada. Na verdade, essas dicas, elas são dicas rápidas, né? O conteúdo bacana de tudo que eu estou passando para vocês é o conteúdo que eu passo no meu curso presencial na minha escola, é o conteúdo que eu passo no Código Secreto Desenho bem mais detalhado, né, que é o meu curso online. E esses vídeos, eles são dicas assim para que vocês possam começar a mudar um pouquinho a forma de desenhar, para que vocês consigam aí ter mais facilidade. Então, a aula de hoje, dificuldade intermediária, e os assuntos que eu abordarei na aula de hoje, a primeira parte eu vou transformar aquele esboço que eu fiz na semana passada, o esboço bidimensional, em um esboço 3D. Então, trabalharei com figuras geométricas espaciais. E na segunda parte eu vou detalhar as características. Na semana passada a galera pediu alguma coisa em relação ao personagem. Eu não sei, vai ser meio difícil eu trabalhar hoje esse tema se nós ficarmos fazendo um brainstorm aqui para definir quais características, né, serão aplicadas nesse personagem. Nós vamos perder muito tempo, então eu já defini um tema aqui que eu acho que é um tema muito bacana. Eu vou fazer como se fosse um guerreiro, um urso guerreiro, e vai ser bem bacana mesmo. Nós vamos começar aqui. Antes de começar a estruturação, eu vou dar um recado para vocês aí. Eu vou, na verdade, fazer um chamado. Boa noite a todos. Eu quero falar hoje para vocês uma coisa muito bacana. Em primeiro lugar, se vocês ouvirem barulho de cachorro latindo, carro passando, eu estou fazendo essa live direto do escritório de casa aqui. E assim, é muito aberto, o microfone é muito aberto, então não é um estúdio, não é um lugar específico para live. Eu estou tranquilamente aqui em casa, sintam-se à vontade do outro lado também. O que eu quero falar para vocês é sobre o mês de abril, a importância que o mês de abril tem para todos nós desenhistas. Dia 15 de abril foi instituído, né? A data foi colocada como o Dia Mundial das Artes, o Dia Mundial do Desenhista. Eu já falei isso um pouquinho na semana passada. Comemora a data de nascimento de Leonardo da Vinci, a Associação Internacional de Artes, para que todos se colocassem, lutassem, trabalhassem para que essa data fosse bacana, mas fosse reconhecida como o Dia Mundial do Desenhista. Mas só isso não é importante, porque nós desenhistas, nós temos uma guerra, entre aspas, né? Uma guerra no bom sentido, uma batalha. E essa é uma guerra que eu já batalho nela há muito tempo. Eu tento fazer com que os meus alunos presenciais, os meus alunos do curso online, participem dessa guerra também. Falando em guerra, talvez esteja aí o meu grande amigo e aluno Elton, que é do sargento aí do Exército Brasileiro. Um abraço aí, um grande aluno, muito aplicado. Falando da guerra, essa guerra que nós temos que travar no bom sentido é uma batalha contra o preconceito ao desenho, né? Então, eu acho que muita gente já ouviu aí, eu já ouvi várias vezes, né? O pessoal fala assim, pô, desenho é uma coisa de criança, mas desenho é uma coisa que, pô, para que você... Desenho é coisa de dom, não tem que ser cobrado muito caro, por que cobrar um desenho? E nós chegamos a ouvir absurdos assim, você trabalha também ou você só desenha? Você dá aula, isso é uma coisa que eu comentava com um outro aluno que era professor também. Você trabalha também, professor, ou você só dá aula? Então, isso é uma ofensa para todos nós que desenhamos. E se você parar e pensar e analisar tudo que... Olha para o teu lado, tudo que está aí, eu sempre vou repetir isso em todas as aulas. Eu quero que você também, vocês, na verdade, carreguem essa bandeira e defendam essa causa também. Tudo que você olhar ao teu lado foi desenhado. O mundo ele é movido pelo desenho. Imagina você entrando no supermercado, todas as embalagens brancas. Tem uma identidade visual. Tem relacionada a... Foi um designer gráfico que fez isso. Imagina os games, né? Esse mercado incrível dos games.
em tudo, o carro, a roupa, tudo que você usa, tudo que é consumido é desenhado. E como que algo tão importante pode ser tão discriminado uma grande parte da sociedade? Estou me referindo mais à nossa região, né, ao nosso país. Fora tem um certo reconhecimento em alguns aspectos também, às vezes não tem. Agora, um grande problema que eu encontro, vou falar rápido, tá? Eu quero começar o desenho muito rápido aqui, é um recado muito breve. Nós mesmos, né, desenhistas, designers, nós acabamos, nós prejudicamos também todo esse processo. Porque existe aquela coisa de não saber formular um preço legal para o teu trabalho. Tem muita gente que eu escuto falar assim, eu trabalho com desenho, mas nossa, não, com design gráfico, mas eu não consigo ganhar dinheiro com isso. É porque normalmente quem desenha pensa em só produzir algo bacana, não pensa em vender. Então, a partir do momento que todos os desenhistas, todos os ilustradores, todos os designers, estou dizendo assim, quem tem uma pequena empresa, quem é um freelancer, não quem está bem empregado numa grande empresa, é uma realidade. Mas você aí que tenta trabalhar, fazer o seu ganha-pão, o desenho, olha, tem um cachorro lá aqui já. Não, 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 não. Você que já tenta, no meio do assunto tão sério, o cachorro começa a brigar. Ô, Beatriz, me ajuda com a Toshu aqui? Deixa eu botar no raciocínio. Você que está tentando batalhar e não consegue vender o seu trabalho, é porque você não está sabendo fazer a venda. Então isso é muito importante, é um curso muito bacana. E um dia eu vou montar também sobre o empreendedorismo, sobre como você vender o seu desenho. Então, justamente para valorizar, porque muita gente faz assim, você cria o logo da minha empresa, você faz uma ilustração, e às vezes a pessoa precisa daquele trabalho, precisa fazer aquilo, tenta conquistar o cliente, sem contar aquelas pessoas que chegam assim, faz o desenho para mim, depois eu faço divulgação do seu trabalho. Ninguém sobrevive trabalho como outro qualquer. Então, é essa luta, né? É isso que eu quero que vocês compreendam também, você aí que quer trabalhar com desenho de uma forma independente, como um freelance, enfim. Você tem que fazer com que isso se torne um negócio e um negócio, tá? Então, dia 15 de abril, Dia Mundial do Desenhista, já vamos começar a pensar nessa causa de uma forma diferente. E não é só no dia 15, não é só em abril, pro resto da vida, né? E começar a se valorizar, ter uma autoestima. Eu desenho, qual a minha importância dentro do mercado. Bom, recado dado, vou ficar falando mais sobre isso, falarei mais nas próximas aulas ao vivo. O que eu quero fazer agora é começar aquela estruturação do esboço bidimensional. Então, só para recordar, só para ambientar quem está chegando aí, ou quem está vendo esse vídeo daqui a um tempo, que vai estar no YouTube também. Na semana passada, no dia 29 de março, eu fiz a estruturação bidimensional de um personagem qualquer, era um animal qualquer, acabou saindo um urso aqui em formato cartoon. Como eu recomendo sempre, no início aí da carreira de vocês, dos estudos de vocês, iniciem por cartoon, não iniciem por formas mais complexas. Hoje eu já vou, como eu já disse, é uma aula intermediária, eu vou falar um pouquinho sobre a estruturação tridimensional, é um assunto mais avançado. Essa aula vai ensinar você a fazer o esboço tridimensional? Não, ela vai te dar uma dica, ela vai abrir um horizonte, você tem que estudar muito mais para poder entender, para poder movimentar depois, mas é uma técnica que liberta você daquela cópia simples, daquela cópia rasa. Outro dia uma pessoa me falou uma coisa muito interessante e eu nunca tinha pensado nisso. Copiar por copiar, quando você faz as cópias, copia, 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 você nunca aprende nada. Você simplesmente repete um processo, né? Não leva a nada. Agora, quando você já pensa, quando você já estrutura, quando você já tem uma visão, uma interpretação, aí sim você vai se tornar um profissional que vai ter o seu devido valor dentro do mercado. Então, hoje eu farei a estruturação tridimensional do personagem. Normalmente eu levo muito tempo, apesar de ser um pouquinho rápido, mas quando eu quero caprichar muito, eu levo 1h30, 2 horas, dependendo. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais rápida. Quero ver se eu consigo fechar essa live antes das 9 horas, para liberar vocês. Tentar passar um conteúdo bacana num tempo mais curto, né? Sem enrolar muito, sem perder muito tempo. Para que vocês possam praticar e esse final de semana, hoje, vocês possam aí descansar, sair. Vamos lá, vamos para a estruturação então aqui. Então, essa é a imagem que eu preparei na aula passada, relembrando mais uma vez que esse software que eu utilizo é o ArtRage, vocês podem usar Sketchbook Pro, vocês podem usar Photoshop.
Esse software, ele é muito rápido, ele é muito simples, ele é muito barato para quem quer investir. Se você é um garoto que ainda não tem autonomia para comprar um software, né? Então não é para você que eu estou dando esse recado, né? Você vai tentar pegar um software gratuito, mas você que já faz algum trabalho para fora, que já está começando como freelancer, e é um programa legal, investimento baixo, recursos ótimos, na verdade, né? Vamos lá. Primeira etapa, estruturação bidimensional. Então eu representei aqui, ó, deixa eu fazer uma câmera para reforçar uma coisa ou outra. Comecei fazendo um grande círculo, deixa eu mudar a conta. Um grande círculo aqui, fiz um deslocamento. Essa imagem, fiz uma projeção, né? Ó, aqui como se fosse um triângulo, elipse. Então essa é a ideia inicial. Quando a gente reproduz um, um, um desenho, nós devemos utilizar também, até na live passada eu demonstrei em cima do Johnny Bravo, como fazer a reprodução, mas o legal é quando você já começa na criação, né? Quando você já começa a pensar na estruturação, você vai usar em primeira mão exatamente essa estruturação. Só que essa estruturação ela cria um frame, né? Ele cria uma moldura. Vou botar aqui mais uma camadinha. Ele cria uma moldura. De uma forma ou outra, a gente volta no passado, né? Estruturar através dos contornos, que também não é o caminho correto. O caminho correto é transformar tudo que eu estou enxergando aqui, por exemplo, esse braço, quando vocês fizerem os exercícios de perspectiva, exercícios mais avançados, vocês enxergarão nesse braço uma forma. Não vai ter uma boa. Uma forma tubular. Quando você chega, por exemplo, no corpo, né? Vou fazer tudo em cima, aqui bem bacana. Você já enxerga uma esfera, não é um círculo, então não é uma figura plana. Então eu tenho, nesse caso, um eixo que passa, um eixo sagital, né? Que passa nesse sentido. Um outro eixo que eu vou colocar aqui para o cinto. E tudo isso eu vou fazer daqui a pouquinho na estruturação desse personagem. Então a visão ela muda completamente. Ela sai do bidimensional e começa a se tornar tridimensional. Vou direto para a imagem para demonstrar para vocês, para não demorar muito. Daqui a pouquinho eu já vou começar a detalhar também. Então vamos lá. O que eu enxergo no corpo? Primeira coisa, isso é muito importante, é sempre enxergar uma linha. Vou tentar a pressão, senão vocês não enxergarão nada. Uma linha que define. Ó, é como se ela fosse lá para trás, na cabeça, fizesse a curva. Aí imagina por baixo do queixo, né? Ela veio por baixo do queixo aqui, fez a curva no pescoço, desceu aqui. Estou traçando um eixo que seria um eixo sagital. Aí ela faz a curva, daria a volta lá por trás, não vou riscar. Então, esse seria um eixo central. Essa parte que eu fiz aqui, vou até suavizar um pouquinho. Uma parte que está invisível, né? Que eu fiz por cima do focinho dele. Mais leve. Ok? Então, baseado nisso, então eu tenho uma figura aqui, como eu falei, uma figura que vai ser uma figura tridimensional. Eu vou representar de uma forma bidimensional, mas eu sei que baseado nesse eixo que eu fiz aqui, eu tenho parte da profundidade dela também, ó. Tem hora que eu vou falar menos, tá? Pensar um pouco também. Então, esse seria como se fosse um plano sagital, é um plano que corta frente, assim, na profundidade. Vamos pensar que eu quero colocar um cinto nesse personagem, né? Que daqui a pouquinho eu vou fazer esse cinto. Então eu vou traçar eu posso fazer um cinto para baixo, que seria, vou trocar a cor para ficar mais fácil. Seria uma figura nesse sentido, um eixo, na verdade, nesse sentido. Ou se esse cinto fosse para cima. Então, pensando, raciocinando, seria isso aqui, né? Ó, a visualização tá legal aí. Se eu tivesse a figura, então, por exemplo, aqui e aqui eu tenho os dois eixos bem de frente, né? Na observação. Se eu fizer isso daqui e eu deslocar, por exemplo, se eu fizer esse movimento, então esse eixo que está aqui, ele passa a ficar nesse sentido. E se eu fizer essa rotação também, aí o que vai acontecer? Esse eixo ele passa a ficar
nesse sentido. Então, o que seria o ponto central, ele passa aqui, ele fica nesse sentido. Isso acontece também, por exemplo, se eu fizer para o lado de baixo, né? Então, se eu fizer ao contrário, né? Se eu girar para esse lado, o que vai acontecer? Esse eixo vai ficar para cá. E se eu jogar, por exemplo, para baixo, né? Essa inclinação, esse eixo vai ficar para cá. Isso aqui, ele é assim, um pouquinho complexo. Você precisa de um certo tempo, de um certo treino. Não é da noite para o dia. Tem muita gente que desiste na metade do caminho. Fala, nossa, isso é muito difícil. Eu me contento apenas buscando referências. Aliás, eu já vi alguns absurdos assim. Eu já cheguei a dar palestras em faculdades. E que o pessoal começava a sair, assim, não muita gente, mas a galera engajou bastante, mas algumas pessoas saíam da palestra porque eu falava da importância do desenho dentro do design gráfico. E existem algumas pessoas que têm esse conceito que para ser um bom designer, você não precisa desenhar, você pode manipular uma foto, enfim, cada um tem um. Eu não discordo, tá? Cada um tem uma linha de trabalho, mas se você pretende criar, né, ser um ilustrador, você tem que dominar a estruturação do desenho sem sombra de dúvidas. Bem, vamos lá. Então eu tenho aqui, virou uma confusão, vou tentar arrumar isso daqui e para o outro lado. Então, vamos considerar que quando eu fizer toda a criação do personagem, eu vou fazer baseado nesse eixo. Eu vou trocar a cor aqui. Vou usar esse eixo, vou usar esse eixo, não tem como fugir, porque é o eixo central. Vou suavizar essa camada. Então, uma das coisas bacanas dentro do software é que você pode suavizar ou até tirar a visualização da camada, criar uma nova camada. Vou trabalhar o braço. Bom, cor azul para distinguir bem. Isso é uma coisa muito importante. Quando você tem, por exemplo, uma figura plana para você, você vai visualizar dessa maneira. Não vai ver a borda superior e nem inferior. Vamos imaginar que essa figura ela faça isso. Ela tem uma leve inclinação. Preservar a própria largura. Vocês começarão a observar um pouquinho as faces. Uma coisa muito importante é quando fizer isso daqui, nunca fazer isso, ó. Nunca formar bicos, né? Porque se você tem uma figura que é um círculo, quando nós chegarmos aqui, você sempre vai ter uma figura com curvas, né? Conforme essa figura ela vai subindo mais ainda, então ela vai ficando menor e o campo visual aqui, ó, dessa borda, ele começa a ficar um pouquinho maior também. Aí ele vai rotacionar mais um pouquinho, ele vai ficar maior, né, o campo visual daqui, porém a extensão ficará menor, rotacionou mais até que ele chega num ponto aqui que você vai ver simplesmente a borda, não vai ver a profundidade. Quando vocês interpretarem a estruturação de um membro, de um objeto, vocês têm que ter essa visão. O braço está para baixo, levemente inclinado. Vai ter uma aula que eu vou falar para vocês sobre os eixos, né? Sagital, transversal, vai ser muito bacana. Não é o momento hoje e vai ficar muito mais fácil de interpretar esse ponto de vista de deslocamentos, né? Então aqui o que eu enxergo? Eu enxergo uma figura levemente inclinada. Esse trabalho assim não dá nem para caprichar tanto, eu só vou deixar ele num 3D bem legal para a gente poder depois fazer a aplicação dos elementos, né? E vamos considerar que no ombro dele aqui tem a esfera de articulação. Em cartoon, eu não recomendo o uso da esfera do boneco articulado. Assim, em casos e casos, existem circunstâncias e circunstâncias. Às vezes precisa, às vezes não. Tem muitos membros de cartoon, né? Então, se você tentar fazer um cartoon e você usar o boneco articulado convencional, você perde toda a magia do cartoon, que é aquela coisa mais solta, sabe? E tem que ter a conotação tridimensional, né? Mas ela é mais solta, ela é mais leve, ela é mais fluida. Então, o boneco articulado, até mesmo para corpo humano, que ele é muito aplicado, tem que tomar muito cuidado para não ficar uma coisa completamente engessada, né? Então, são recomendações aí que eu passo para vocês nesse momento. Então, aqui eu vou fazer uma articulação, mas talvez não seja necessária. Aqui para a parte de baixo do braço, também vou fazer uma outra figura tridimensional, só que agora eu vou criar um pouquinho aqui do volume do braço. Para o outro braço, pode ser que eu mude esse braço. Como eu vou fazer
ele segurando alguma coisa aqui, possivelmente um machado, uma espada, sei lá o que, como um guerreiro cartoon, né? Então lá, a articulação do outro, isso é muito importante, ó. Não se preocupe em fazer sempre reto, tá? Dependendo da expressão corporal, não tem que colocar um ombro mais alto, outro ombro mais baixo, né? O personagem está olhando de lado aqui, então tem que ter aquela inclinação. Então não fica com esse conceito aí, eu tenho que fazer completamente a linha. O alinhamento tem que ser assim, por exemplo, se aqui fosse um personagem, eu tenho que ter a projeção para o ponto de fuga. Também é um assunto muito complexo para hoje, mas só para ter uma ideia, né? Ó. Então, para dar uma boa expressão corporal, teria toda essa projeção em perspectiva. Não estou fazendo isso hoje, simplesmente alinhando, ele até está um pouquinho mais para baixo, porque às vezes nós pensamos o seguinte, eu tenho que colocar bem alinhadinho, tem que colocar bem estruturado. Aí quando faz o personagem fica aquela coisa quadrada, aquela coisa dura, sem um bom gestual. Aqui vai ter uma leve inclinação, não preciso fazer a figura inteira. Por quê? Ela está por trás aqui. Eu tenho todo um volume. O volume de quem? Do pescoço. Olha, esse pescoço aqui, ó. Por que que eu faço tão fino, né, tão estreita essa passagem? Porque esse pescoço ele está quase sendo visualizado no mesmo nível. Ele seria talvez até mais estreito. Se a câmera fosse mais aérea, aí sim, você enxergaria bem mais essa parte desse volume do pescoço. Nesse caso, como ponto de observação, ele está sendo praticamente quase no mesmo nível, então, em muitos casos, poderia ser até reto. Eu coloquei essa leve abertura para dar esse sentido de tridimensional. Lá em cima no pescoço também, ó. Aqui ele girou um pouquinho mais, olha, aumentou um pouquinho, é como se ele tivesse uma torção, né, ó. Isso quando eu somar, deixa eu colocar ali, ó, com o eixo, já vai dar. Se isso fosse para estruturar a parte muscular, seria muito bacana que eu já teria pontos de referência, pontos extremamente complexos que não dá para passar nessa live de hoje. E talvez eu não passe nenhuma live, porque esse é um conteúdo exclusivo do Código Secreto Desenho, é um conteúdo exclusivo do curso presencial. Precisa de muito tempo para chegar a entender, né, esse raciocínio. O braço está dobrado, eu vou colocar uma articulação. Então, eu vou representar, não é um círculo, tá? É uma esfera. E aqui eu farei o movimento daquele braço ali atrás, ó. Ele partisse dali, ó, por trás. Ele saiu daquele ponto. Vocês vão me perguntar, mas você não fez boneco, o esqueleto simplificado, quer trabalhar com os eixos? Eu poderia fazer isso agora. Vou criar uma nova camada. Vamos supor, eu quero mudar o movimento do personagem, né? Aí sim, ó, é como se ele tivesse articulado para cá. Poderia colocar uma articulação também. O que acontece? Muda, né, completamente a direção do tubo. Vamos supor que esse braço tenha levantado. Um lance muito legal sobre forma tubular em boneco articulado. Um erro gravíssimo que as pessoas cometem é esse daqui. Faz. Só um parênteses aí no meio da explicação. Faz as duas paredes. Quando chega na borda, faz isso aqui, ó. Então, corta de um jeito aqui, corta de um jeito ali. O que acontece? Você tem que ter uma relação de perpendicularidade. Ou seja, isso aqui tem que ficar alinhado. É como se nós tivéssemos 90 graus aqui. E conforme isso vai mudando, né, em perspectiva, também tem que acompanhar essa relação de perpendicularidade. Muita gente faz aqui, faz uma representação aqui, faz uma outra representação ali. Não fica legal. Eu dominei o estilo, eu gosto de fazer isso em alguns elementos da perna. Tem muita gente que faz. Quando você conhece e sabe o que você está fazendo, você pode usar. Então, como eu digo, essas lives que eu faço, assim, eu não estou entregando para vocês verdades absolutas. Eu estou entregando um método que eu uso, que eu ensino. Pode ser que sirva para você ou não, tá? O que você puder pegar de informação desse conteúdo vai ser bem bacana. Mas assim, não precisa mudar a sua forma de desenhar. Se você achar que realmente isso pode melhorar o seu desenho, você aplica. Caso não, não estou defendendo que o que eu faço é a melhor técnica do mundo, tá? Falando isso porque às vezes tem os haters, né? Que falam, você falou isso, eu não uso isso, eu não gosto disso, fulano faz isso, mas não tem problema. Eu faço assim, dá certo, é bem bacana. Meus alunos fazem e se vocês fizerem, vocês também terão sucesso. Aqui, ó. Esse braço, tá numa outra. Se esse braço estivesse para frente, mudaria completamente essa abertura, né? Ele teria que ter uma visualização.
aliás, se ele tivesse dobrado para frente, aí se inserir isso aqui, ó. Vai aumentando. Foi aquela que eu passei nessa mudança. Vamos lá, acho que não vai dar para detalhar muito a mão, porque a mão é complexa. Imagina, tudo que eu estou fazendo aqui, em relação, a mão vai seguir a mesma coisa, né? Então vai ficar muito demorado. Vamos para o corpo agora. Vou suavizar essa camada. Opa, essa eu não estou usando. Aliás, vou excluir. Mas eu não tenho computador, eu não trabalho em mesa digitalizadora. O que que eu faço? Você vai fazendo o papel normal, você vai suavizando com a borracha. Aí vem aquela pergunta, mas eu já ouvi falar que não precisa, não pode usar borracha. Pode sim. Você vai parar de usar borracha quando você não precisar mais dela. Quando você precisar da borracha, você vai usar a borracha, você vai apagar. Lógico que a partir do momento que você desenvolve um conjunto de regras, um conjunto de técnicas, a borracha ela começa a ser um elemento ali que não vai fazer muita diferença mesmo. Mas assim, apaga. Ah, eu quero trabalhar com lápis cores diferentes. Eu quero trabalhar com papel vegetal simulando as camadas. Tudo isso eu fazia na década de 80 e 90. Era normal. Não existia camada, não existia computador, não existia internet. E nós tínhamos que fazer isso mesmo. Mesa de luz, sobreposição, papel vegetal, lápis de cor diferente. E vocês, se vocês não tiverem esse recurso aí de um software, vocês vão fazer da mesma maneira até vocês conseguirem adaptar. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui embaixo. Beleza, vou reforçar um pouco. Já dá para tomar forma. Então, o corpo tridimensional. Perna, aqui também. Vou fazer uma nova camada. Uma coisa, olha. Pô, senão daqui a pouco ninguém mais enxerga nada aí. Aqui é como se tivesse embutido até uma parte, né? Ó. Aí eu venho para esse pé. Perna, né? Poxa, aqui da perna. O pé, ele vai ter um formato, ó. Como ele tá virado, né? Para ficar engraçado a figura do cartoon aí. É como se fosse uma face lateral dele, né? Para outra, a outra coxa ela tá por trás e como ela tá quase reta, né? Como se tivesse uma abertura aqui dessa perna, né? Vai ser quase reta, ela vai estar por trás, ela vai começar, lógico, num ponto muito parecido ali. Não vou fazer porque senão vai ficar uma sobreposição incrível aqui, né? Ela até um pouquinho mais para trás. E aqui já teria uma articulação do joelho e desce para essa perna aqui, ó. Tá quase reta, então essa face que está aqui, que nós temos a parte frontal, quando chegar aqui, ó, quebrar um pouco, nós vamos pegar só a lateral dela. Isso aqui, dentro de uma estruturação mais complexa, né? Por exemplo, se eu fizesse esse trabalho, deixa eu vendo ali então, eu faria um plano, né? Pretendo dar fazer uma live para vocês. Então, definir um plano, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo hoje, tá? E dentro desse plano aqui, cada um dos elementos, por exemplo, esse pé aqui, ele teria um posicionamento. O outro pé teria um outro posicionamento. Então, ocorreria a sensação da profundidade. Então, e, né, até mesmo o movimento de mão, às vezes a gente faz baseado nessa malha tridimensional, também é extremamente complexo para passar hoje. Vou tentar um dia em alguma aula ao vivo passar isso. Se você estiver vendo essa aula hoje pelo Facebook, não vendo, aliás, pelo YouTube, não vendo ao vivo aqui pelo Facebook, não esquece aí de curtir, de se inscrever, de compartilhar com os amigos, enfim, tudo aquilo que todo mundo faz aí nas redes sociais, né? Bom, eu já tenho aqui uma estruturação, deixa eu dar um zoom out aqui para... Olha como já mudou. Vou tirar as camadas aqui, ó. E... Uma coisa... Não, nada errado. Então, olha aqui, a visualização bidimensional. Aí já começou aqui com a primeira estruturação tridimensional. Vou pegar aqui e agora eu vou lá para a cabeça dele. Eu vou detalhar um pouquinho mais a cabeça de forma tridimensional. Depois eu já vou para os detalhes, né? Temos ainda aí 28 minutos, né? Se eu for fechar às 9 horas mesmo, dá para a gente fazer pelo menos o esboço. E uma coisa que eu quero falar para vocês que é muito bacana é que na semana que vem, sexta-feira que vem, esse desenho, vou dar continuidade nele e vou falar um pouquinho sobre as linhas, né? Que eu vejo, como eu falei, de uma forma mais rápida na semana passada.
Às vezes a pessoa faz um desenho bacana e no momento de finalizar joga uma linha que não é muito legal, uma linha que é fora de proporção, não é um line art valorizado, com espessuras corretas. Então na semana que vem, esse mesmo desenho, talvez eu não, talvez não, com certeza eu não vou conseguir finalizar esse trabalho hoje. Durante a semana eu dou uma adiantada na estruturação, deixo o esboço um pouquinho mais afinado, para que na semana que vem eu fale somente sobre as linhas. Só que depois das linhas, uma coisa que todo mundo me pergunta, né, os alunos perguntam e as pessoas às vezes fazem, não me perguntam, as pessoas que eu não conheço, que me mandam desenho pela comunidade. Então vai colocar uma luz e sombra e fica assim, ah, eu vou colocar essa luz e sombra em que lugar, né? Eu quero dar uma dica de como transformar. Vou dar um spoiler aqui agora. Deixa eu ver, botar numa outra camada. Eu tenho a forma tubular, né? Beleza. Mas se eu pegar e começar a facetar, eu vou ter como se eu tivesse várias faces, né? Então, na hora de interpretar luz e sombra, você começa a pensar que existe uma projeção de uma luz aqui, então você vai mudando tonalidade, né? A partir do momento que vai entendendo a forma tridimensional. Então, isso eu vou falar não na semana que vem, mas na outra aula da outra semana, não sei que dia do mês que vai cair aí, eu tô meio perdido aí no calendário, passa tão rápido. Semana que vem, então, é lindo, uma outra aula eu falarei dessa explicação para quê? Para a gente aplicar uma luz e sombra bem bacana. Então, vocês vão ter um pacote aí de 4, 5, talvez 6 aulas, e vocês já vão poder sair com um desenho muito legal aí para colocar aí no portfólio de vocês. Bom, vamos para a cabeça, estou numa nova camada. Cabeça um pouco mais complexa, né? No momento nós enxergamos a cabeça como um contorno, os elementos, mas como eu falei já, ela é um elemento tridimensional. Deixa eu ver uma cor aqui que não vai bagunçar. Já tem vermelho, vou trabalhar um pouquinho com azul. O que que acontece? O nariz, tá legal, tá legal. Ele é um elemento volume, parte frontal e tem a profundidade dele. A face, eu posso trabalhar uma esfera ali para dar o volume, mas a face ela tem também aqui, ó, parte lateral, parte superior. Nossa, Osmar, mas eu preciso fazer tudo isso quando vou fazer um desenho simples. Esse é o raciocínio que eu passei lá no começo do nosso assunto. As pessoas elas não valorizam, elas acham que desenho é uma coisa muito bobinha, muito simples. Se você um dia quiser trabalhar numa empresa dos games, uma Blizzard, uma Riot, se você não souber fazer isso aqui, você nunca vai entrar, jamais. Você tem que ter esse domínio do raciocínio tridimensional, porque isso é que vai depois para modelagem. Então, os grandes modeladores, eles têm tem que ter um raciocínio muito bom de estruturação. Ó, como vai ficando legal, tá vendo? Até a orelha, eu vou fazer a orelha aqui, eu vou fazer uma figura. Tá? Depois eu faço de uma maneira que fica mais leve. Ó, quero mudar, quero colocar outra orelha mais baixa. Tá? Aqui eu tenho um eixo central, eu sei que eu vou distribuir um olho para cá, um outro olho para lá. Isso quando nós juntarmos aqui, ó, com o que eu já fiz lá embaixo do pescoço. Olha como ficou legal isso aí. Então, quando nós enxergamos através dos blocos, uma simulação rápida aqui, ó, a luz está batendo desse lado. Foi mais escura aqui. Vamos até mudar a ferramenta, tá? O que está configurado aqui. Tem alguma aberração configurada? Não. Ó, então eu sei que todo esse lado aqui passando de uma forma bem rasa, tá? É mais complexo isso. É a parte mais escura, né? Porque a luz está vindo desse lado. Existem muitas regras em relação à iluminação. Então aqui é só uma ideia muito simples da importância desse tridimensional. Ilha, tá? Olha a diferença com isso daqui, ó. Se eu quisesse movimentar esse personagem de qualquer
qualquer posição, mudar para o outro lado, fazer uma outra posição, com os elementos, bastaria eu pegar aqui, ó. Tudo bem que tem que ter um sketch antes, pensando, mas eu poderia colocar ali do outro lado, colocar o pescoço que está aqui numa outra posição, né? Trabalhar todos os elementos. Olha, estou fazendo uma forma bem mais rápida. Poderia abrir o braço dele aqui, né? Ó. Colocar essa perna mais à frente, numa posição, sei lá, de... Ó, é um risca-risca, porque eu estou pensando, né? Ainda não é a outra perninha lá para trás, a mãozinha aberta. Então, até para fazer o sketch ele já vem de uma forma tridimensional. Lógico que isso aqui é a primeira ideia. Depois ela tem que ser modelada dessa vez. Osmar, isso demora muito, eu não quero fazer isso. Quando você treina, isso se torna rápido, tá? Aqui, como eu estou falando, estou explicando detalhadamente para vocês o passo a passo, acaba demorando mais. Mas em processos criativos, eu já cheguei a fazer trabalhos que o cara ficava... Trabalhos, um caso que eu vou citar, uma banda alemã, o cara me passava um briefing. Osmar, eu quero um cara assim, assim, figura humana, não era cartão, tá? Era um cara assim, assim, assado, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Aí, juro mesmo, assim, não é lorota. Em 4 ou 5 minutos eu fazia um sketch, como eu fiz esse, dava uma incrementada no 3D e mandava. Pessoal exigente, vocês sabem que o público brasileiro é exigente, mas o público lá fora eles são bem exigentes. O cara provava na hora, é isso mesmo, eu quero, e ficava bacana, e não mudava nada, já ia para a produção da arte final. Isso já foi publicado, já saiu em disco, enfim. Você tem que ser rápido e isso acaba se tornando rápido com a prática. Tem um vídeo muito bacana que eu coloco aí coloquei no Instagram, tem vários mais meus. As pessoas me perguntam, né? Quanto tempo eu vou ficar bom no desenho? Então não é quanto tempo, é quanto você vai praticar o desenho para você se tornar rápido, ter uma velocidade de mercado. Então é pela quantidade. Ah, mas eu treino, eu não tenho muito tempo para treinar. Então você não vai se tornar um desenhista rápido e bom em um período de tempo curto. Você tem que se dedicar ao extremo, se é isso que você quer para a vida, colocar isso em prática. Bom, não vou detalhar a mão, porque já faltam 20 para as 9 aqui, senão a gente vai ficar só no... Mão é a mesma coisa, né? Vou só dar uma prévia aqui bem rapidinha, né? Ó. Por exemplo, se eu fosse colocar uma mão aqui, primeira coisa, eu mudaria um pouquinho o lance da articulação, né? Porque o que acontece? No nosso braço nós temos região próxima do pulso, ela é um pouquinho mais estreita na profundidade. Quando vai lá para baixo, né? Próximo do cotovelo, é como se ocorresse isso daí. Desce parte maior, né? Então, quando chega no pulso, e eu gosto de marcar sempre a articulação do pulso, né? Menos em cartoon, para que tivesse uma espécie de, sei lá, uma rodana. Articulação mesmo. E aí, por exemplo, vem o encaixe da mão. No caso do cartoon, eu gosto de fazer uma coisa mais solta, né? Por exemplo, uma mão segurando um objeto ali, ó. Uma mais solta, sem muita articulação. Se ele for segurar um objeto, aí colocaria o objeto passando pela mão, aí vem o dedo articulando aqui, dedos formariam, olha só, é louco o negócio, sabe? Demorado também. Coisas... E eu sou meio lerdo com a mão, tá? Estiver segurando um objeto aqui, ó, dedos abraçando. Eu quero que esse dedo aqui fique, sei lá, legal, mas levantadinho aqui, ó. Esse veio pra cá segurando. Esse veio pra cá segurando. Esse aqui quis fazer uma graça. Aí tem o polegar. Então, essa aqui seria uma estruturação. Então, não vou entrar em mão se não for fazer bem. E às vezes, assim, você enrosca numa mão. Às vezes o modelo é muito simples, você fica lá meia hora na mão. Eu sou meio lerdo com a mão, então não vou fazer a mão agora, não. Eu demonstrei para vocês. Vou pegar uma aula aí dessas ao vivo, vou ficar a mão de cartoon para vocês e vamos fazer uma brincadeira. Bom, estruturação, deixa eu dar uma fundida nas camadas aqui. Eu fundi, eu vou criar uma nova acima. Vou mudar um pouquinho a opacidade das mesmas aqui. Vou
Ficou tudo muito clarinho, beleza. Mais uma camada. Agora eu vou pegar uma cor bem mais escura. Como eu falei, eu vou fazer um guerreiro, então vou colocar um tipo de uma ombreira nesse bracinho dele aqui, né? Nesse ombro. Então eu tenho que pensar de forma 3D. Tenho que imaginar que existe um volume vindo para cá. Existe um volume que dá a volta ali, ó. Por trás do braço. Então, ó, o que acontece aqui? É como se fosse uma figura que eu tivesse cortado. Ela tem um eixo central aqui. Aí eu fiz um outro corte aqui, ó. Ó. Essa ombreira é como se fosse isso daqui. Tem que dizer que figura que é essa, mas faz parte, né? Como se eu tivesse cortado. E daqui, se eu quisesse trabalhar aí uma coisa interessante, um detalhezinho, eu quero transformar essa ombreira aqui como se fosse um crânio, né? Então é legal ter o conhecimento da parte anatômica também. Tá legal aqui, ó. Fazer uma caveira com expressão. Vejo até capa de disco de rock que os caras colocam expressão na caveira. Eu falei, nossa, coisa. Expressão em caveira é. Até os dentes, né? Eu posso fazer baseados aqui no mesmo eixo. Tudo isso é só uma demonstração muito rápida, né, gente? Isso aqui acaba demorando muito para ficar um negócio ó, bem legal. Então, como se fosse uma ombreira ali, ó, com crânio metálico. Como eu falei no início, né? Vou colocar um cinto nele aqui. Então, aquele primeiro eixo que eu falei, então, ó, ele deu a volta aqui. Deu a volta, ele foi para o outro lado. Agora vamos pensar o seguinte, esse cinto, ele tem uma espessura também, né, ó. Como se for cartoonizado, ó. Espessura que dá a volta no material. Então, quando eu fizer essa representação ali, eu tenho que respeitar esse material. Dá um zoom. Tem muita gente. O que acontece? Coloca aqui, faz o elemento, faz o cinto, faz assim, ó. Aí faz isso aqui, ó. Dá uma levantadinha para representar o volume tridimensional. Você tem que fazer por trás, colocar a espessura por trás, ó, para ter exatamente. Aí eu já tenho o eixo central. O eixo central veio, pegou a profundidade. Eu tenho o eixo aqui, eu tenho outra profundidade, desceu. A partir dessa profundidade, por exemplo, eu posso criar. Não vai dar para detalhar inteiro, que nós temos 15 minutos. Eu tenho que dar um recadinho rápido. Do centro, ó, vem uma perspectiva para criar uma profundidade da fivela, por exemplo. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui que rola. Tem desenhos que eu pego, vou fazer um desenho bem bacana, quero fazer isso, isso, isso. A hora que eu penso o trabalho que o desenho vai me dar para estruturar, quantidade de eixos, né, quantidade de elementos, eu acabo desistindo. Estou dizendo isso quando eu estou fazendo um desenho por hobby, por treino. Quando é um trabalho profissional, não importa qual seja a dificuldade, você tem que encarar, você tem que fazer. Mas quando é treino, vou fazer um desenho brincando. Às vezes eu estou na aula, né, tem poucos alunos, eu vou fazer uma estruturação, falando, não vou nem fazer porque vai demorar tanto, eu não vou conseguir terminar. Diferente de você pegar um compromisso profissional, né? Deixa eu fazer aqui um bracelete. Então, a mesma coisa, ó, aproveitando a curvatura, né? Então, eu tenho uma curvatura aqui, eu tenho todo um volume que eu posso até aumentar. Eu tenho outro volume também. Então, olha só. Tem o braço lá embaixo. Se fosse trabalhar com musculatura. E vamos supor que eu queira fazer um entalhe, né? Nesse braço, nesse bracelete. Então, eu tenho que imaginar que eu tenho um eixo que desce, mudar a cor. Tem um eixo que desce do braço. Quando ele bate aqui, ele forma um novo eixo. Ele volta lá para dentro. Aproveitando essa ideia do eixo aqui, ó. Posso criar entalhes, né? Para poder fazer um trabalho bem bacana, ó, de profundidade. Isso pode acontecer nesse sentido também, né? Eu posso criar
Como eu já disse, esse é um assunto complexo, não dá para passar tão rápido numa live dessa, né? Ó, cortando. Quando você junta essa forma de pensar de uma forma tridimensional, olha só, nós ficamos aqui, ó, já estou praticamente, eu falei um pouquinho no começo, 40 minutos estruturando. Quando você domina essa estruturação com aquilo que eu falei para vocês no começo em relação à luz e sombra, aí vocês vão ficar com um desenho assim simplesmente matador, uma coisa incontestável, um trabalho muito bacana. Faltam 12 minutos para a gente encerrar. Quero falar algumas coisinhas rápidas para vocês. Não vai dar para finalizar, mas eu acho que o que eu passei, acho que a informação, não tenho certeza que a informação passada para vocês nessa poucos elementos, as informações já servirão para que vocês aí consigam ter trabalhos muito legais. Vamos trocar minha câmera aqui para eu falar um pouquinho bem rápido. Bom, não sei quem está aí, estou vendo. Reinaldo aí, da Silva. Paulo, salve, obrigado, valeu. Renato, Max Soares, Caio Belu, nossa, o Caio é também, gente, o Elton, o Caio é um aluno que começou a fazer aula comigo com 6 anos de idade, saiu com 18, hoje o Caio dá aula aí de modelagem, aula na Melies, pelo menos ele estava na Melies a última vez que eu falei com ele, não sei se ele está ainda. Lucas, também um aluno presencial. O Elton, já falei do Elton. Então, Cláudio Dias Guilhermino, Robinho. Então, um grande abraço. Obrigado aí para Cláudia Conte. Obrigado pela presença nessa live. Bom, então para fechar, eu espero que tudo que eu tenha passado hoje sirva para vocês. Eu quero falar duas coisas aí, para quem não conhece, ou se vocês puderem. Eu já estou fazendo, já conheço, já sou aluno do Osmar. Mas eu tenho um amigo, então eu vou colocar aqui um bannerzinho aqui, que é sobre um mini curso de desenho gratuito. Então esse mini curso são 8 aulas bacanas aí que eu explico sobre esboço, luz e sombra, assim, sombra não, desculpa, sobre como pintar de forma correta com o lápis. Então é bem bacana para quem está no começo. As matérias não são complexas, não são aulas iguais às aulas do curso online, é uma outra pegada. Quem está fazendo aí tem o Elton, sei quem mais está aí do curso online, é uma outra pegada, um negócio extremamente técnico, bacana. Esse é um curso mais simples, mas ele já dá uma visão incrível. Para quem está assim, sem noção nenhuma, sem uma orientação, o meu objetivo é fazer assim, como eu falei no início, nós estamos numa guerra. Nós temos que mudar a forma de pensar das pessoas em relação ao desenho, nós temos que mudar a nossa forma de pensar. E todo esse conteúdo que eu estou entregando para vocês, ele é transformador também. Então esse mini curso, assim, aquele empurrãozinho para que você comece a fazer aí de uma forma diferente. Nesse mini curso eu mostro um pouquinho sobre o código secreto do desenho. Aliás, vou comentar quem não conhece. Na semana que vem, no dia 15, no Dia Mundial do Desenhista, eu vou abrir as inscrições para a nova turma do volume 1. O volume 2 já está no forno, já estou fazendo o volume 2, com aulas incríveis também sobre corpo humano, anatomia. E no volume 1 eu explico sobre esboço 3D, perspectiva, sobre a estruturação do rosto, do crânio, o que fazer, o que não fazer. Então, ela é muito bacana, é a primeira parte. Então, no dia 15, do dia 15 ao dia 25, eu vou abrir as inscrições. Só que assim, eu tenho que trabalhar com vagas limitadas, pois eu dou o feedback desse exercício, né? Se tá legal, se não tá, se corrige isso, se corrige aquilo. A primeira turma, ela teve um atendimento exclusivo, que ali eu comentava trabalho por trabalho. E hoje em diante, o código secreto, por conta até da quantidade de alunos, eu faço uma correção geral, né, dos erros gerais da turma semanalmente, através de publicações, através de vídeos ali de orientação, através de aulas ao vivo. Eu pretendo fazer isso nessa próxima turma, mas assim, não é corrigindo de uma forma individual,
porque é humanamente impossível. Mas eu tenho que limitar a quantidade de alunos, porque eu tenho que avaliar todos, eu tenho que fazer um relatório. Então não é um curso simplesmente que você coloca ali para a galera e entrega um vídeo e ponto final. Não. O mais importante é transformar a forma de pensar na pessoa. Então, aí, se você tem um amigo que quer fazer um curso de desenho bacana, online, com um bom atendimento, entre o dia 15 e 25 de abril, se eu tiver o meu limite de vagas preenchido antes do dia 25, eu já interrompo um pouquinho antes, mas o objetivo é dentro desses dias. Pode ser não. Eu vou abrir uma outra turma até o final do ano, não tem uma data definida, tá? Quem não conhece aí o código secreto, vou colocar um pedacinho de uma das aulas, dura aí 20 segundos, dá uma olhadinha. Ou seja, se fizer afastado, se fizer para cima, vai mudar completamente a configuração. E no momento de desenvolver o 3D do tórax, esse posicionamento, essa marcação, ela é importantíssima para que vocês não tenham um boneco desmembrado. Para o esqueleto em perfil, vocês centralizarão, colocarão o eixo no centro total da cabeça e posicionarão, lógico, na mesma altura. Vocês viram aí como que é o esquema? Essa é uma das aulas, né? Aula do Step by Step, que eu explico o e-book, né? O curso tem um e-book fantástico, que em breve será um livro impresso também. E nesse momento agora que nós temos 7 minutinhos, se vocês tiverem alguma pergunta em relação ao que eu expliquei, é legal nós nos concentrarmos em cima do que foi passado para não abrir muito, né? Que passe 2 ou 3 minutinhos em cima dessa aula ao vivo. Quero responder aí alguma dúvida, fazer qual o caminho. Então, rápido e ligeiro, que a gente tem um certo delay aqui na transmissão. Então você já começa a digitar a pergunta aí, que eu vou tentar responder uma ou duas perguntas. Se eu não tiver as perguntas, eu já vou encerrar essa transmissão. E agradecer, né, todo mundo que compareceu, que assistiu. Divulguem para os amigos. Toda sexta-feira, 8 horas, o Osmar faz uma aula ao vivo bem bacana. Quer aprender um pouco de desenho. Não quer o código secreto, mas quer dicas importantes para transformar a forma de pensar. Então já vai avisando o pessoal aí, já vai dando um toque. Você que está assistindo essa aula depois, hoje é dia 5 de abril, eu estou assistindo dia 20 de abril, já 30 de abril, já perdeu a inscrição no Código Secreto, não dá mais, mas continua acompanhando as aulas ao vivo, curte, segue a página, né, se inscreve, sempre confundo as coisas, curtir, uma confusão, curte o vídeo, indica para os amigos, enfim. Tem alguma pergunta aí, Beatriz? Gente, vocês têm que perguntar alguma coisa. Pode fazer isso e não pode. Comecem a ficar ligeiros nas próximas aulas, anotando a perguntinha aí. Se tiver bem explicado aí a ponto de não ter pergunta. O que o Elton falou aí? Recruta. Ah, muito, quem é? Muito bem. O Elton, como eu falei no começo, né? O Elton é um futuro sargento aí do Exército Brasileiro, um super competente. Não é do Rio, ele está no Rio de Janeiro. Claro. Nasceu em Diadema, se não me falha a memória, mas ele está morando no estado do Nordeste e está lá no Rio de Janeiro na Força de Segurança. E muito competente, muito aplicado, a evolução do desenho dele, sim, espetacular, fantástico, espetacular. Todos, né, todos os alunos, deixar de falar dos demais, né, tanto os alunos presenciais, o Lucas Piva, que está aí também. Tem uma galera aí o Reinaldo não é um dos alunos nem presencial. E assim, eu guardo muito, sabe? Porque o aluno ele acaba se tornando um amigo. Como eu falo sempre, o aluno ele não é um número, uma pessoa que está ali. Renato Zacarias, eu não posso falar dele, porque ele foi aluno e hoje ele é um dos professores da Arroio aí. Não tem nem como falar, né? Max Soares não é aluno presencial e nem online, mas o Max, se não me engano, tá na comunidade do Código Secreto, se não me falha a memória. Enfim, não tem perguntas? Cláudia Conte foi minha aluna presencial, Cláudio Dias Guilhermino, aluno presencial. Todos, inclusive, recebi um e-mail ontem da Cláudia, assim, que eu não tive tempo de conferir o exercício, porque, assim, todos os alunos ou não, que me enviam os trabalhos, né, o pessoal que está fazendo o mini curso, eu analiso e respondo um por um, só que
tem muito trabalho que chega e às vezes eu não consigo na hora responder, mas assim, avisando a Cláudia, quem me envia um desenho ou que coloca na comunidade do Código Secreto Desenho, eu olho um por um, faço o comentário, que é uma das coisas mais, é a coisa mais importante, né? O feedback, a pessoa quer saber se está fazendo bem, é isso que faz valer um conteúdo, né? Guilherme Silva tá aí também. Nenhuma pergunta, pessoal? Não tem nenhuma pergunta, então. Todo mundo assim muito inteligente aí já. Alunos. Então, muito bem. Então eu vou encerrar. Agradeço mais uma vez aí a presença de vocês e vou colocar esse vídeo hoje mesmo lá no YouTube. Bota esse dedo aí para compartilhar, para avisar os amigos aí. Vamos, como eu falei no comecinho, vamos pegar aí nessa guerra para valorizar a nossa classe. Você que desenha, pretende um dia trabalhar com desenho, é demonstrar para as pessoas, né? Existem lugares no Brasil que tem muito preconceito em relação, né? Coisa cultural, né? Tem muito ainda daquela coisa, essa cultura real, essa cultura até em alguns pontos é mais agrícola que para você ter um trabalho você tem que suar, você tem. Não discordo. Todas as profissões são importantes, mas o desenho ele tem que ser visto de uma forma mais respeitosa por todas as pessoas. Ele, na verdade, ele é a engrenagem do mundo. Ninguém. É impossível. Ó, não, vou citar alguns exemplos aqui, só para a gente encher esses 2 minutinhos aqui. Um dentista não trabalharia se não tivesse desenho, porque tudo que ele usa ali de instrumento cirúrgico foi desenhado, foi projetado. Tem um projeto hoje em 3D, tem uma máquina que trabalha em cima daquilo. Eu já falei no comecinho, qualquer peça publicitária, qualquer embalagem, os carros, né, indústria automobilística, o motor é potente, mas ele foi desenhado, ele foi um engenheiro, fez ali todos os ajustes, enfim. Tudo bem. Eu suspeito, muito suspeito, né, porque eu sempre trabalhei com desenho, dei aula desde cedo, eu sou muito suspeito fazer qualquer tipo de comentário sobre desenho, mas é só olhar, ter um pouquinho de discernimento e ver. Realmente, se não tivesse o desenho, essa câmera aqui, quando a gente faz uma. Vou contar uma coisa engraçada. A câmera é o olho do capeta. Tá te olhando, assim, é uma coisa, você fala assim, cara, aqui. Eu falo assim, quando você fala com pessoas, eu já fiz palestras em faculdade, eu falo com um monte de gente ali, não tô nem aí. Mas quando você fala com a câmera, você fala, gente, que coisa. Então, essa câmera que tá na minha frente, ela foi desenhada, eu tô olhando aqui o design dela, né? Toda a curvatura. Então, não tem como fugir. Tudo que tá do meu lado aqui, tirando meus cachorros que estão aqui no chão, é a Beatriz que tá aqui na minha frente, tirando isso, tudo foi desenhado. Bom, então beleza. Dia 15, dia 15 de abril agora. Então lá no mini curso tem um link. Ah, quero saber mais sobre o curso oficial. Então tem um linkzinho ali, tem um vídeo que eu explico o que é. Tem todas as informações, que são 17 matérias, são 30 vídeos, o e-book com 200 páginas, está tudo descrito lá. Então, dia 15, meia-noite e 1, começa a venda para quem está interessado, a inscrição, né? Você quer começar? Ah, não. Não, não é muito pesado para carregar esse cachorro. E começa a inscrição do código secreto. Eu tenho um número que eu defini de limite. Então, eu pretendo esticar até o dia 25. Caso não estoure esse limite, espero que estoure, assim, com 2, 3 dias. Bem curta um pouquinho mais esse trabalho. Então, eu tenho que fechar realmente as vendas, as inscrições, para não prejudicar os alunos que estão no curso. Ok? É um curso muito bacana. Se você fizer um curso presencial, você vai gastar muito mais do que o código secreto. E o código secreto, esse volume 1, ele corresponde a 6 meses de presencial. Se você vier aqui na escola presencial, você vai ter esse conteúdo passado em 6 meses. Ok? Fechando, já passei um minutinho aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira que vem, se vocês quiserem já deixar isso agendado como um compromisso fixo, quando não tiver a live, eu vou avisar para todo mundo. Vou ter algum problema, alguma coisa, eu aviso. Mas por hora, toda sexta-feira, 8 horas da noite, aqui no Facebook e depois o reprise lá no YouTube. Valeu, galera. Grande abraço, muito obrigado. Ótimo final de semana para todos.